Meu povo, aqui Juliano Madeirada no Plantão Brasil. Quem tá na nossa telinha aí, olha, é o deputado Abílio Brunini, popular palhaço pirulito. Olha, ele dessa vez entrou na justiça contra o Vinícius Bettiol, né? Falando que o Vinícius postou um vídeo dele. Na verdade, o Vinícius fez uma denúncia contra ele por ele ter aparecido em um podcast e dizer que crianças que são estupradas menores de 14 anos, de 11, 12, 13 anos, é culpa das crianças. Então, antes de mais nada, eu peço que compartilhe esse vídeo, vamos dar uma força pro Vinícius, vamos combater esse golpista intolerante também, vamos dar uma força pro Vinícius Bettiol, que está sofrendo uma perseguição muito grande por ele aí. Inclusive, ele entrou na justiça contra o Vinícius por ter feito a denúncia de palavras que saíram da boca dele no podcast, e ele quer varrer esse vídeo, e o Vinícius trouxe à tona, trouxe essa bomba aí, e isso está causando um alvoroço nos bolsonaristas também. Então vamos lá e vamos ajudar esse parceiro nosso da esquerda aí, que tem feito um trabalho maravilhoso denunciando principalmente esses fascistas e golpistas como ele. Vamos compartilhar o vídeo, mandar no grupo da galera, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do Zap Zap, mandar no PV de todo mundo aí, pedir para dar essa força, porque aqui no Brasil funciona assim, a pressão que a gente faz na rede social às vezes é mais ágil, mais hábil do que a própria justiça, e a justiça precisa ser pressionada para dar um resultado, e a gente também tem que dar uma força para o Vinícius, que está fazendo um trabalho maravilhoso nisso aí. Olha, vou deixar aqui o post do Vinícius, vamos ler aqui, vamos tentar acompanhar. Quem quiser dar uma pausa aí para ler, leia com atenção o comunicado aqui do Vinícius Bettiol, mas vocês também podem, né, ler e acompanhar comigo aqui, ó. Comunicado: o deputado federal bolsonarista Abílio Brunini está tentando me censurar. Ele entrou na justiça solicitando a execução da denúncia que eu fiz, né? A exclusão da denúncia que ele fez, que o Vinícius Bettiol fez contra ele, além de pedir uma indenização por danos morais em minha publicação. Eu apenas expus um vídeo em que o deputado dava a opinião dele sobre aborto, né? Sobre aborto e sobre sexo com crianças. Em nenhum momento eu xinguei ou atribuí a algum crime, podia ter até xingado. Ao parlamentar, se ele se considera que algum dano foi causado, esse dano não está ligado à fala dele. Não é a pessoa que o expôs, e não a pessoa que o expôs, né? Que a expôs. Eu não sei se o objetivo é intimidar, com certeza é. Um opositor político, um cara que denuncia, eles vão intimidar. Mas sei que eu não tenho medo de intimidação. Justamente esses canalhas que falam aí sobre liberdade de expressão, né, do governo Bolsonaro, do governo Lula, que está tentando fazer censura. É justamente quando tem uma opinião contrária, quando faz uma denúncia de crimes praticados, né? Porque quando um deputado que influencia, apesar desse aí não ter moral nenhuma, mas tenta influenciar as pessoas, tem uma relevância muito grande, e isso pago com dinheiro público, eu não aceito. Me sinto acolhido por toda a esquerda, continuarei denunciando o que eu julgar inapropriado, e nós estamos aqui para lhe dar uma força. Eu vivo em uma democracia, e nas democracias os cidadãos têm o direito de fiscalizar e criticar os políticos. Claro, a gente que paga o salário deles. Obviamente que sem xingamento ou ameaças, aí depende. O curioso nessa história é que os políticos bolsonaristas vivem falando em liberdade de expressão, mas não gostam quando são fiscalizados pela população. Então ali, ó, vamos dar essa força, compartilhar o vídeo, fazer um embate aí na internet, porque esse Abílio aí não tem papel nenhum de relevância para o eleitorado, nem dele. É uma vergonha até para quem votou nele. Se por acaso alguém votou nele e conhece aí o Abílio Brunini e se sinta arrependido, comenta aí também. Se não, pode comentar também, porque é um absurdo a pessoa sair da sua casa num dia de uma eleição para votar num cara desse, num palhaço desse, para fazer apenas lacração, apenas pirraçar, apenas atrapalhar o andamento do parlamento brasileiro. Isso aí é uma vergonha para quem votou nele também, com certeza. Olha, o Vinícius Bettiol também compartilhou aqui o vídeo do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo também foi para cima, também deu a sua colaboração, né? E fez a sua análise aí, e também está do lado do Vinícius Bestiol. Claro, qualquer pessoa sensata ficaria sim ao lado do Vinícius, porque sabe que o Vinícius está combatendo um mal muito grande
que é a desinformação provocada principalmente por esse cara. E um crime, também um crime, confesso, porque ele estava em um podcast, falou da boca dele, isso serve como prova da denúncia feita pelo Vinícius, feita pela gente aqui, compartilhado pela gente aqui. Ele é um cara extremamente perigoso, desses bolsonaristas intolerantes que tem essas falas aí que tentam também influenciar outras pessoas. Foi assim que nasceu o golpe do dia 8, mas no caso dele aí do aborto, ele incentiva que as pessoas podem até cometer esse estupro vulnerável aí com crianças menores de 14 anos, que essa é a lei brasileira, e ele quer dizer que as pessoas podem alegar que é culpa das crianças, culpa da família, da educação, e nunca culpa do estuprador, né? Então isso é um absurdo. Vamos ver, ouvir a fala do Reinaldo aqui sobre isso também. Agora, temos o caso do Abílio Brunini, este notável deputado. Do que é que eu estou falando? Vai lá. O deputado federal Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, expulso ontem da sessão da CPMI dos atos golpistas depois de um bate-boca com o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, e que também recentemente foi acusado de fazer um gesto supremacista na Câmara, já chegou a relativizar numa entrevista o estupro presumido de crianças abaixo de 14 anos. Essa declaração foi dada num podcast no dia 13 de outubro do ano passado. Vamos acompanhar. E quantas mães, quantos pais já não tiveram filho com 13 anos e hoje são pessoas adultas, responsáveis e tocam a vida. Mas ela havia sido estuprada ou não? Não é. Cara, eles consideram um estupro porque toda violação ou todo... Eles chamam até de violação. Era menor de 14, né? Toda criança, o Estatuto da Criança e Adolescente coloca isso. Toda adolescente, criança abaixo de 14 anos que tiver uma relação sexual, eles consideram que a criança de 14, de 13 não tem maturidade emocional para poder decidir sobre sua vida sexual e logo ela não poderia ter consciência de dizer que ela podia ou não ter aquele relacionamento. Então, por mais que seja uma criança de 13 anos e uma criança de 11, ou de 12 e 14, não importa, o Estatuto da Criança e Adolescente considera que aquele ato seria um ato de violência, um ato de estupro. É presumido. Ao longo do programa, o deputado tenta argumentar que o abuso de crianças e a gravidez ainda na infância acontecem por culpa delas e dos pais que permitem que os menores de idade assistam a besteiras da internet. Vejam do que esse senhor é capaz, esse defensor da vida. Porque o Estatuto da Criança, eles consideram... Eles quem? O senhor não considera? O senhor não considera sexo com uma criança de 11 anos? Estupro presumido? A lei fala abaixo de 14. Mas o senhor citou até o caso de 11. Que uma das meninas que engravidaram tinha 11. Aí o senhor não acha tão grave assim. Eu vi esse vídeo no perfil do Twitter do Vinícius Bettiol, que recuperou esse vídeo desse glorioso deputado, que é aquele que costuma arrotar moralidade na Câmara, costuma fazer barulho. Estupro, Brincadeira, né? O que ele fez. Aqui também tá a fala do Vinícius, aqui eu vou colocar o comunicado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a abertura, agradecer as centenas de mensagens de apoio que eu recebi diante, isso palavras do Vinícius Bettiol, da tentativa do Abílio Brunini de censurar minha publicação sobre ele. Dito isso, deixo aqui um vídeo que eu exponho novos pontos sobre o caso e defendo a liberdade de expressão. Eu sei que o conceito de liberdade bolsonarista é diferente do nosso. Bolsonaro, por exemplo, acredita que a ditadura militar era uma democracia. Não que seja o caso do Brunini, né? Mas muitos bolsonaristas defenderam que falar em fechar STF era liberdade de expressão. Brincadeira, né? Fechar o STF para eles é liberdade de expressão. Mas denunciar o deputado aí, não, ele tem que censurar, né? Rapaz, o bolsonarismo é um aspecto político que defende uma visão peculiar de liberdade. Se o conceito de liberdade de expressão da maioria dos bolsonaristas é tão amplo, me causa estranheza um deputado bolsonarista tentar tirar do ar um corte com a própria fala dele. O que eu tenho a dizer é que eu não recuarei nas críticas. Vamos lhe apoiar, viu? Estamos aqui, qualquer coisa...
Pelo contrário, vamos denunciar todo dia. Agora mesmo que me dedicarei muito bem, mais ainda no enfrentamento político. Quanto ao Abílio Brunini, na semana que vem, anunciarei a vocês algumas medidas jurídicas, isso aí, que pretendo mover contra o deputado. Aguardem, porque teremos novidades. E nós estamos aguardando mesmo. Vamos ouvir aqui o comunicado aqui, a fala do Bettiol e a denúncia dele aqui, mais alguns trechos que com certeza compromete esse deputado que não tem serventia nenhuma. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Que pena que as pessoas perderam seu tempo ainda para eleger um camarada desse. Nós estamos na democracia, a gente respeita a decisão do povo, o voto tem que ser respeitado, mas a gente pode criticar, porque no final, quem paga o salário dessa galera aí somos nós. Tanto quem votou nele quanto a gente que não votou, que não concorda com a opinião dele. Mas estamos na democracia. Porém, se houver alguma possibilidade de cassação dele aí por improbidade ou de alguma forma, a gente vai cobrar sim, porque é assim que a gente muda o ambiente que a gente vive, que a gente muda o Brasil, que a gente passa isso a limpo. Vamos ao vídeo. No mês passado eu publiquei aqui no meu perfil um recorte de podcast em que o deputado bolsonarista Abílio Brunini fazia certos comentários sobre sexo com criancinhas de 11 anos. Eu considerei aquele comentário inapropriado, resolvi publicar aqui no meu perfil, sem xingar o deputado, sem atribuir a ele crime. Escrevi um texto de forma respeitosa e o deputado não gostou muito. Ele falou que aquela fala ali trouxe a ele algum tipo de dano moral e resolveu me processar. E quantas mães, quantos pais já não tiveram filho com 13 anos e hoje são pessoas tudo bem. adultas, responsáveis Perfeito. e tocam a vida? Deputado Abílio, definitivamente, se algum tipo de dano foi causado, não foi por culpa da minha publicação. Foi por culpa da sua própria fala. Como que uma criança de 13 anos e uma criança de 11 anos conseguem ter espaço local para poder fazer uma relação sexual onde nem os seus pais não se interessavam no que eles estavam fazendo e ainda dentro da própria casa? Eu não sei se a intenção do deputado era, de alguma forma, intimidar um opositor ou algo do tipo. Mas acontece o seguinte, comigo não vai adiantar, deputado. Eu vou continuar criticando você e vou continuar criticando toda a extrema-direita. Por uma questão muito simples, eu vivo numa democracia. Eu tenho o direito de vir nas minhas redes sociais, obviamente com respeito, sem xingamentos, e dizer que eu não concordo com uma fala sua. Então eu vou fazer o seguinte, já que você não gostou muito da crítica que eu fiz, embora tenha sido uma crítica completamente respeitosa, embora com discordância, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um trecho do vídeo, um trecho da sua fala, e eu quero me dirigir agora aos pais, às mães, aos familiares, às pessoas que têm crianças em casa. Se vocês vissem um deputado federal fazendo um comentário desse aqui sobre uma criança da família de vocês, depois da criança ser estuprada, o que vocês diriam sobre esse deputado? Ali foi a mãe falando que a filha foi violentada, onde existia duas crianças que tomaram decisão consensual em relação a isso. O que essas crianças assistiam? O que essas crianças assistiam para saber o que fazer? Aonde que estava o controle dos pais sobre o tipo de conteúdo que essas duas crianças assistiam para poder fazer? Eu vou dar um conselho para você. Peça desculpas para a menina. E peça desculpas para a família da menina. Vai ficar menos feio para você. Até porque muitos cogitam que você virá candidato a prefeito de Cuiabá no ano que vem. E você pode ter certeza que eu e toda a esquerda não vamos esquecer dessa fala que você fez. Se a intenção era de alguma forma intimidar, definitivamente não vai dar certo. Eu farei questão durante as eleições de lembrar essa sua fala e de fazer com que os seus opositores lembrem. Porque a população de Cuiabá precisa saber o que você pensa sobre menininhas de 11 anos. E é isso que vai acontecer. Seja humilde, peça desculpa, diga que você errou. É o melhor caminho a se seguir. E para quem ainda não segue o meu perfil, siga aqui Vinícius Bettiol, porque nas próximas semanas eu ainda vou anunciar uma série de medidas judiciais que eu tomarei contra esse deputado. É isso aí, olha, quem puder ajudar aí, segue o Vinícius Bettiol também. Olha, não esqueça, compartilhe esse vídeo, mande pra galera. É um combate que a gente
precisa fazer, porque ele é um candidato potencial a prefeito de uma capital, de um estado tão importante do Brasil como é o Mato Grosso. Então, gente, vamos lá. Não permita que esse cara cresça, que ganhe asas com esse tipo de discurso, né? Esse tipo de discurso deve ser totalmente condenado, totalmente, né, combatido. A gente tem um papel muito importante aqui, o deputado Abílio Brunini, né, que tem feito aí um trabalho muito feio na Câmara. Ele faz um papel de palhaço, né? Ganhou para deputado para exercer apenas, único e exclusivamente um papel de palhaço. Porém, um papel de palhaço atrapalha o andamento lá do parlamento. Mas essa fala dele no podcast não atrapalha somente, né? É uma fala criminosa que incentiva, que encoraja, que dá ao estuprador uma condição de tentar até se defender. Olha, tem deputado que entende que isso é culpa da criança, que isso é culpa da mãe, que isso nunca é culpa. Ele não menciona o estuprador, ele está falando da criança, ele está falando da mãe, da educação, da família, do que assiste, mas não está falando da ação, né? A gente sabe que o criminoso que vai cometer um ato de abuso, ele tem lorota, ele tem conversa bonita, ele tem violência também, ele tem pressão, ele tem tudo isso em cima de uma pessoa que não tem a formação, o intelecto de perceber ainda, né, o que é certo, o que é errado. A própria família tem dificuldade e os próprios bolsonaristas não querem que tenha uma educação ou alguém que fale sobre esse tipo de coisa nas escolas, né? Eles não querem. Eles querem que as crianças cresçam sem informação nenhuma sobre isso e que essas crianças forem vítimas de pessoas apoiadas por ele, de eleitores dele, quem sabe, é fácil botar a culpa na criança ainda. A criança que não pode ter educação sexual, não pode ter informação sobre isso, não pode ter nada na escola, mas quando for vítima desse tipo de violência sexual, a culpa ainda é da criança, né? Segundo eles. Olha o cúmulo da linha de raciocínio desses caras, do pensamento de pessoas como esse Brunini, o palhaço pirulito, né? Que não serve para nada, é um deputado totalmente descartável, um deputado sem nenhuma influência, nenhum trabalho prestado, nenhum serviço, pelo contrário, muito desserviço, muita disseminação de fake news, muita mentira, e que está acontecendo isso aí, é um absurdo. Mas vamos dar uma força para o Vinícius Bettiol, vamos fazer um papel importante, né, que é ajudar a combater esse tipo de pessoas aí. Ele até entrou na justiça contra o Vinícius, e por fala que ele mesmo proferiu, que ele mesmo falou, por acusações que ele mesmo fez, por crime que ele mesmo praticou. Só fez postar o vídeo dele, assim como eu também estou postando aqui. Então, gente, vamos lá. Faça a sua parte e vamos para cima, viu? Não permita isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com força, hein?